começar a falar sobre a célula, isso, e vamos falar basicamente agora sobre como é que a membrana plasmática controla a entrada ou saída de substâncias né, da célula aqui. Então a gente tem o seguinte, aqui a gente tem uma imagem que é bem simples, mas que é muito ilustrativa, que é a seguinte. Quando o oxigênio chega, por exemplo, no alvéolo pulmonar, ele tem que atravessar a membrana dessa célula e vir para dentro do vaso sanguíneo, certo? O oxigênio, por ser uma molécula apolar, ele consegue atravessar diretamente a membrana, passando diretamente pelos lipídios, certo? Neste caso, nós temos um tipo de difusão clássica, certo? E que a gente consegue enxergar essa difusão, mais ou menos aqui como é que ela acontece, ó. Então a gente tem o seguinte, sempre que a gente pensa em difusão, a gente tem que pensar assim, que existe uma molécula pequena o suficiente para atravessar uma membrana permeável, certo? Quando essa molécula é pequena o suficiente para atravessar essa membrana, ela sempre vai atravessar do meio mais concentrado, que seria esse meio aqui, né, que a gente vai botar aqui como meio A aqui, certo? Ela sempre vai atravessar daqui para o meio menos concentrado, que a gente vai colocar aqui como meio B, tá? Sempre. O processo é sempre assim. E vai acontecer dessa forma, tá? Então aqui é o seguinte, ó. Até quando isso vai acontecer? A tendência natural é que as moléculas saiam do meio A e vão para o meio B para tentar atingir um equilíbrio, certo? Esse tipo de transporte, difusão e a osmose, que a gente vai falar depois, são tipos de transporte que são transportes passivos, que não tem gasto de energia. Na verdade, isso é um transporte físico, certo? De sair do meio mais concentrado e para o meio mais concentrado para tentar atingir o equilíbrio de concentração entre os dois meios. Para que isso ocorra, é necessário que essa membrana seja permeável a esse elemento. No caso que a gente viu ali, por exemplo, do oxigênio, o oxigênio chega no alvéolo em grandes concentrações, tá? Como a membrana é permeável a ele atravessa do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. A absorção de oxigênio, portanto, ela é feita sem o gasto de energia. A mesma coisa com o CO2, que é gerado dentro de uma célula aqui, por exemplo, e vai ficar em grandes quantidades aqui e vai atravessar para o meio menos concentrado, né, e vai sair da célula, portanto, para o vaso sanguíneo e depois do vaso sanguíneo para o pulmão, certo? É um transporte comum e que é extremamente importante. Acho que essa animaçãozinha aqui mostra bem, né, saindo do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, até que eu tenha aqui o equilíbrio entre os dois meios, certo? O equilíbrio de concentração entre os dois, certo? Existe também um outro tipo de transporte que é chamado de difusão facilitada. Em alguns casos, as moléculas não passam livremente pela membrana, certo? Principalmente quando nós estamos falando de moléculas polares, que é o caso, por exemplo, do Na+, né, do sódio, do potássio e alguns outros íons que não conseguem, por não serem solúveis em lipídios, eles não passam por aqui. Neste caso, a gente vai ter algumas proteínas especiais, chamadas de permeases, que vão facilitar a passagem desse íon de um meio para o outro, tá? Aqui a gente vai fazer uma coisa, ó. Eu vou tentar sair aqui rapidinho e vou mostrar para vocês algumas animações de mais ou menos como é que isso acontece, tá? Por exemplo, a gente tem... Deixa eu só terminar isso aqui, que ele já está na metade aqui, rapidinho, só para vocês entenderem como é que a coisa acontece, tá? Então aqui assim, ó, o que acontece? Nós temos, por exemplo, o sódio e o cálcio chegando do lado externo da célula, tá? E aqui nós teríamos o meio intracelular. Quando o sódio e o cálcio chegam aqui, eles não atravessam a membrana livremente. Nesse caso, eles precisam que essa membrana plasmática dê espaço para que essas moléculas consigam passar, certo? Então, a gente vai ter, por exemplo, 2 aminoácidos, no caso da glicina e do glutamato, que vão vir e vão se ligar a essa proteína. Quando eles se ligarem a essa proteína, eles causam uma reação nessas proteínas que estão aqui, certo? E aí, portanto, ele vai fazer com que essas proteínas se abram, e aí o cálcio e o sódio, que não conseguiriam passar pela membrana, vão passar pelo meio da proteína, chegando no meio interno da célula, tá? Isso é um exemplo, na realidade, de despolarização de membrana, que acontece, por exemplo, numa célula nervosa, num neurônio, mas é um tipo de difusão chamada difusão facilitada, quando a gente tem uma proteína envolvida com o processo, certo? Então a gente tem essa proteína aqui envolvida,
e neste caso, portanto, nós temos uma difusão facilitada. Tem um outro exemplo aqui, muito importante, quando a gente fala, e às vezes a gente não entende como é que ele funciona, que é o seguinte. Por exemplo, a glicose para entrar na célula, ela tem que... ela não consegue passar pela membrana, ela é uma molécula grande demais. E ela é uma molécula extremamente importante para a célula, para a produção de energia nos processos de respiração celular. Para que ela consiga passar aqui dentro dessa membrana, ela necessita que a membrana abra espaço para ela passar, certo? Quem faz isso é um hormônio muito conhecido chamado de insulina, né, que todo mundo já ouviu falar por causa da diabetes. Por exemplo, quando a pessoa não produz insulina, ela tem diabetes, tem que tomar isso, por exemplo, né, por via intravenosa. Neste caso, o que a insulina faz? Tá? Aqui nós temos dois casos. Nessa membrana aqui, você pode ver que nesse caso a gente não está mostrando nenhuma proteína aqui. As proteínas que são responsáveis pela entrada da glicose são as proteínas chamadas de GLUT4 aqui. São proteínas que são proteínas extrínsecas da membrana, porque não estão ali dentro da membrana, certo? Mas, quando a insulina é liberada, por exemplo, você tem muita glicose no sangue, ela se liga ali, certo? A esse receptor de insulina, que na verdade é parte do glicocálix, vai ocorrer uma reação aqui que vai liberar essas proteínas, certo? Essas proteínas se ligam à membrana, tá? E aí, por dentro das proteínas é permitido, dessa vez, a entrada da glicose aqui dentro. Dentro da célula, a glicose pode tomar dois caminhos, certo? Ela pode ser quebrada no processo de glicólise, para a produção de energia, de ATP, certo? Né? Então, ela pode ser quebrada aqui no processo de glicólise, ou ela pode, na verdade, ser transformada na gliconeogênese, ser transformada, por exemplo, em glicogênio, para ser armazenado como uma forma né, de carboidrato que vai ficar guardado lá, tá? Tá todo mundo entendendo tudo? Tá claro aí? Se alguém quiser tirar alguma dúvida agora, Gabriel, eu acabei de ver sua pergunta. Seguinte, o Gabriel perguntou aqui o que acontece com essas proteínas depois que se ligam à membrana, tá? Depois que elas se ligam à membrana e que a glicose entrou, Gabriel, quando a insulina quando a glicose entrar aqui, essa insulina automaticamente vai se desligar do processo, vai se desligar desse receptor, e aí as proteínas se retiram da membrana e se juntam novamente a esses sinais intracelulares aqui. Então, elas não ficam na membrana para sempre. Então, assim, baixou a quantidade de glicose, a insulina se desliga do receptor, ela vai ser degradada depois, certo? No fígado. E aí as proteínas que estavam aqui voltam e retornam para dentro da célula, certo? Elas não ficam ali o tempo todo. Beleza? Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, então, pode fazer agora, tá? A gente vai dar uma olhada aqui agora nas perguntas. Não, ninguém? Então tá todo mundo entendendo tudo, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, é só fazer, a gente já tenta responder o mais rápido possível. O seguinte, ó, então beleza.